Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Grupo Médico Epione. Centro especializado no tratamento da doença de Parkinson. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino e nós vamos falar sobre neuronutrição. Gente, ela é nutricionista, mestre em neurociência, diretora científica da neuronutrição e coordenadora do curso de pós-graduação. Também diretora científica do Instituto Símbia. Seja muito bem-vindo, Daniele Lodetti. Obrigada, Marcelo. Sempre uma alegria estar aqui. Você já veio uma vez, obrigado por ter vindo. E a neuronutrição responde muitos problemas que nós temos. E ela trabalha mais na causa. Então a gente não vai ficar dependendo tanto de remédios. E a gente fez uma lista de perguntas, são as perguntas que a gente mais tem dúvidas. E elas tenho certeza que vai conectar com o pessoal aí de casa, porque é as perguntas que ela, como mestre, mapeou e que mais traz significado ao nosso programa. Então nós vamos fazer um bate-papo de perguntas e respostas com a nossa mestra aqui, a professora Daniele Lodetti. Então, primeiro, existem alimentos que podem piorar os sintomas de ansiedade, sendo hoje o Brasil um dos países, ou o país com maior nível de ansiedade, ou maior pessoas com quantidade de ansiedade? Sim, a resposta é sim, ainda bem. Sim, se fosse depender de ansiolítico, a gente estava ferrado, porque precisa de uma mudança de estilo de vida para que o tratamento dos sintomas de ansiedade seja eficiente. E tem alimentos, sim, que pioram os sintomas de ansiedade. E são coisas do nosso dia a dia que a gente não sabe que aquilo faz mal. Então, quando você come qualquer alimento que eleve a sua glicemia, mas eu não sou diabético, eu posso comer doce o quanto que eu quiser. Não. Qualquer alimento em que a sua glicose sobe muito, então comer doce, refrigerante, produto ultraprocessado, né? Principalmente aquele açúcar do alimento ultraprocessado, ou então você come muito carboidrato de uma vez só, você vai aumentar muito o açúcar do seu sangue. E esse açúcar em excesso, ele vai para o cérebro. E isso muda a bioquímica do cérebro. Muda como se fosse a velocidade que o cérebro está funcionando. Então, muita glicose, muito açúcar chegando no cérebro, aumenta o nível de um neurotransmissor chamado glutamato, e o glutamato vai ligando, ativando neurônios. E aí, imagine você com um monte de neurônios ativados ao mesmo tempo, é muito pensamento, é muita coisa acontecendo no cérebro ao mesmo tempo. Para você aquietar, para você desligar, é muito mais difícil. E as pessoas não são orientadas quanto a isso. E é algo que faz parte do dia a dia. Todo mundo, de vez em quando, dá uma escapada no carboidrato, mas a pessoa ansiosa tem que redobrar o cuidado. Não significa que não pode comer um docinho de vez em quando. A gente está falando aqui de uma rotina com um carboidrato em excesso, isso é bem, bem ruim. Fala um pouquinho sobre o glutamato. Você falou glutamato. Pois é, o glutamato, ele é um neurotransmissor. Ele é produzido pelos neurônios. Existe o glutamato que está nos alimentos, que é o glutamato monossódico, né? Esse glutamato é uma molécula diferente da molécula que o nosso neurônio produz. Mas quando a gente come glutamato monossódico, para o nosso cérebro também não é bom, tá? Inclusive para a flora intestinal, microbiota intestinal, muda o nosso paladar, altera as papilas, né, gustativas da língua, da boca. E tudo que tem glutamato monossódico não é bom para o organismo, nem cérebro, nem ninguém gosta, né? Para comer, não. Então, alguns alimentos vão lacerar a gente. E quais alimentos que podem dar mais saciedade e calma? Existe também? Existem, tipo dar aquela desacelerada, né? Vamos frear um pouquinho, puxar um pouco o freio de mão. Sim, o glutamato é um neurotransmissor que liga os neurônios. O GABA é um neurotransmissor que desliga os neurônios. Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre liga e desliga. O nível de GABA tem que estar em equilíbrio com o nível de glutamato, para o liga e desliga ficar ali, né, equilibrado. E aumentar a produção de GABA é muito importante. Então, eu sempre recomendo, inclusive, que nos exames de sangue inclua avaliar o nível de vitamina B6, porque a vitamina B6 é fundamental para o nosso cérebro fabricar o GABA. E é um exame que, às vezes, passa batido, né?
Outra coisa que é interessante para aumentar o GABA, chá de camomila, chá de cidreira, chá de mulungu, são chás que são muito simples e que aumentam o GABA do nosso cérebro. Por isso que eu vou tomar para dar um soninho, para dar uma relaxada, porque aumenta o GABA desliga o neurônio. E é muito importante que também, ao longo do dia, a gente coma alimentos que têm triptofano, porque o triptofano chega no cérebro, aumenta a serotonina, e a serotonina também dá uma desacelerada no cérebro nessa situação de ansiedade. Então, alimentos que têm triptofano, iogurte, aveia, banana, cacau, espinafre, o frango, até o whey protein tem triptofano. Então, quando a gente vai misturando de forma correta os alimentos, a gente permite que tenha triptofano, que tenha serotonina no cérebro, que tenha GABA e que eu diminua o glutamato, evitando o excesso de açúcar. Então, você vai vendo que a gente vai ajustando a bioquímica do cérebro. E tudo que a gente faz é o oposto. A gente diminui o GABA, a gente diminui a serotonina, aumenta o glutamato. Aí tá todo mundo ensandecido e acha que é um azar, que é, nossa, foi uma genética ruim. É não, gente, para de fazer besteira. Né? Meu Deus, quanta aula. Que maravilha. Olha que interessante. Isso que é neuronutrição. Você tem caso na família que até teve sucesso, né, com a neuronutrição, com o seu trabalho. Conta um pouquinho pra gente, que eu acho isso lindo. Porque assim, eu falo que casa de ferreiro, a espada é ninja japonesa. Ó, Highlander. Não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau. Isso é para os fracos. Na minha casa, eu falo, gente, estudou bioquímica, né? Sou bioquímico, sou dono do laboratório. Fura lá a criança, fura a gente e vamos ver. Eu faço meus exames praticamente há quase 2 meses, eu faço meu acompanhamento hormonal. Então, lá, casa de ferreiro, a espada ninja japonesa. Isso. Né? Então, conta um pouquinho sobre o TDAH, a experiência na sua família e o seu trabalho aí, que é importante o pessoal saber. Sim, o meu filho mais novo, o Léo, ele tem TDAH. Na verdade, ele disse que ele tinha, né? Mas a gente sabe que não tem um ex-TDAH, tem um TDAH que organizou, né? Que está fazendo tudo direitinho. E a gente diagnosticou ele porque ele realmente estava com dificuldade. Ele lia um texto e não conseguia entender, não conseguia se concentrar. E aí levamos ao psiquiatra, fechamos o diagnóstico e iniciou a medicação. Eu falei para ele, Léo, você vai usar a medicação 6 meses. E aí eu vou começar a organizar a sua dieta nova, a sua suplementação e a gente vai retirar a medicação. E assim foi. E eu me surpreendi quando eu olhei, fui analisar os exames de sangue dele e tinham vários nutrientes que estavam em deficiência. Aí fala, nossa, ele come tão saudável, dá tudo tão, come, né, tudo tão bem, e ainda assim está faltando zinco, está faltando vitamina D, faltando ferro. Estava. E esses nutrientes são imprescindíveis para o neurônio produzir a dopamina. Então, organizei a dieta, começamos o suplemento, em 3 meses tirou a medicação e ele está super bem. Esse ano vai até mudar de escola, porque ele disse que é na escola mais difícil que agora ele dá conta do recado. E ele é super, ele gosta de contar o caso dele, porque encontra os colegas com TDAH e ele fala, pede para sua mãe conversar com a minha, ou então vai na nutricionista que trabalhe com neuronutrição, que você vai ver que o TDAH ele não vai te limitar. Agora você tem que se dedicar. Ele fala, tem que comer as coisas direitinho. Como é que é o nome dele? Léo? Léo, tá feito o convite. Se um dia você quiser falar, já que você fala e ajuda outras pessoas, e puxou sua mãe, deve gostar de falar e ensinar, você está convidado um dia a vir aqui ou sozinho ou com a sua mãe, porque eu tenho certeza que o testemunhal de alguém que vive, o testemunhal de alguém que hoje ainda fala, tenha, convicção de, olha, tá vendo como eu estou, hoje eu estou mudando de escola, vai com certeza conectar com muita gente. Sim, ele gravou um vídeo ano passado sobre isso, viralizou, o vídeo teve milhões de visualizações e as mães mandando mensagem para ele de parabéns, as crianças, dizendo que estavam se inspirando nele. Viralizou o vídeo dele. Teve uns 3 milhões de visualizações esse vídeo dele. Léo, tá feito o convite, querido. Parabéns aí também, né? Esse é o trabalho lindo de família, né? Porque, né, a mãe tá junto, o filho, uma equipe, né? Vamos ser verdadeiro? Não foi ali um querer se ajudar e o outro ser ajudado? Os 2 lados têm que estar abertos, né? Que legal. Você ficar falando, não pode isso, não pode aquilo. Mãe, não me enche o saco, me deixa comer o que quer, come escondido. Aí não tem como. Você tem que querer vestir a camisa e mudar. Aí dá certo. Até os adultos estão dando certo. No próximo bloco, pergunta é qual a principal dica para prevenir doenças de demência? Então a gente volta no próximo bloco com a resposta a essa pergunta. Aguenta aí, já voltamos já. Olá,
Meu nome é Laura Souza, sou médica neurologista, especialista em distúrbios do movimento e faço parte da equipe Epione Parkinson. Hoje estou aqui para abordar um tema muito importante: como devemos prestar assistência a pacientes e familiares com diagnóstico da doença de Parkinson. Nesse contexto, o apoio emocional, os cuidados práticos e o incentivo à autonomia são fundamentais. Além disso, é muito importante que familiares acompanhem os pacientes durante a consulta e auxiliem no processo da tomada de medicações. Também é interessante que a família incentive a prática regular de atividade física, assim como hábitos de vida saudáveis. Sabemos que os cuidados com o paciente com doença de Parkinson exigem muito dos cuidadores. Então, também fique de olho na sua saúde, cuide da sua saúde física e emocional. Aqui na Epione, oferecemos esse tipo de atendimento tanto para os pacientes quanto para os familiares. Laboratório Fleming, com estacionamento próprio, gratuito e atendimento humanizado. Possuímos o que há de mais moderno em equipamentos. Tecnologia, rapidez e precisão nos exames, com uma equipe de profissionais altamente qualificados. E ainda contamos com o Espaço Kids, tudo para melhor atender a você e sua família. Laboratório Fleming, excelência em laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, Daniele Lodete, nutricionista, mestre em neurociência, está explicando para a gente assuntos muito legais. E a gente está fazendo a terceira pergunta. A pergunta é: quais as principais dicas para a prevenção de demência, de doenças de demência? Bom, primeira coisa, ajudar o cérebro a receber mais sangue. É claro que o estilo de vida, atividade física, pressão adequada, colesterol, triglicerídeo, diabetes em dia, né? Nada, quem tem diabetes é muito importante, a glicose está adequada, atividade física, evitar fumar, dormir bem, beber água, aquele básico. Mais de dicas de coisas que você pode fazer na sua vida é: aumente o consumo de alimentos que têm nitrato. O nitrato, ele entra no nosso organismo, ele é transformado em óxido nítrico e o óxido nítrico dilata os nossos capilares. E aí vai chegar mais sangue para o seu cérebro. Mais sangue leva oxigênio, vitaminas, nutrientes, leva o combustível para o cérebro funcionar. Então, os alimentos ricos em nitrato, inclusive o campeão é a beterraba, a gente tem o espinafre, a rúcula, são os 3 alimentos mais ricos em nitrato. Eu recomendo que você os inclua todos os dias na sua vida e o importante é que não pode misturar vitamina C junto. Então, vou fazer um suco de beterraba cru, tem que ser cru, nada de colocar a laranja, porque a vitamina C ela destrói o nitrato da beterraba. Então, a beterraba pura, toma um copinho todo dia, o seu cérebro vai dizer assim, ó, te amo. E beber água. Você, quando não bebe água, isso vai ter um impacto absurdo sobre o seu cérebro. E você vai fazer uma conta, pegar o seu peso, multiplicar por 35 e vai dar a quantidade de água que você tem que beber durante o dia. Ah, mas eu não tenho sede. Vai beber mesmo assim, não importa. A sua sede não é confiável, não. Então, faça a conta e beba todo santo dia. E outra regra é consumir o ômega 3. O ômega 3 é uma gordura que compõe uma grande parte do nosso cérebro. E é difícil conseguir ômega 3 na alimentação. Então, o peixe, a sardinha, o atum são maravilhosos, tem ômega 3, mas a gente tem que comer muita quantidade. Então, a suplementação acaba sendo o mais indicado. A gente tem, né, de suplementação 2 cápsulas de 1 grama de ômega 3 por dia. Isso é uma coisa tão boba, tão simples, mas seu cérebro ama, agradece e isso está associado sim à redução de risco, fator de risco para demência.
Muito bom. No climatério, por que as mulheres apresentam alteração de humor, insônia e até algumas alterações cerebrais? O estrogênio, que diminui no climatério, ele é um grande estímulo para o nosso cérebro de serotonina. Então, a serotonina é aquele neurotransmissor do bem-estar, do prazer, da alegria, do bom humor. E o estrogênio chega no nosso cérebro e estimula o nosso cérebro a produzir serotonina. Se eu tenho menos estrogênio, eu vou ter menos serotonina e aí o nosso humor sente um grande impacto. Fora que a progesterona, ela também diminui no climatério. E a progesterona é muito importante porque ela está associada a aumentar o GABA. Lembra que o GABA desliga o cérebro? Se eu tenho menos progesterona, eu tenho um cérebro que desliga menos. E aí vou ter problemas com o sono, com a ansiedade. E um outro ponto é que o sangue leva os nutrientes para o cérebro. E a glicose é o combustível que o cérebro mais gosta. Quando diminui o nível de estradiol, a glicose não consegue chegar para o cérebro da mesma forma e o cérebro tem uma redução da capacidade de produção de energia. E a gente vai ficar com a memória, o raciocínio, a cognição, esse brain fog, que é uma coisa bem prejudicada. Por isso que quando é possível, na maioria das vezes é importante que a mulher programe a terapia de reposição hormonal e organize a dieta que tem todos os nutrientes para fornecer para o cérebro a energia que ele precisa. Porque esquecida já basta a vida, que nos dá muita informação para gravar. E aí piorar isso não dá, gente. Então, mulherada tem que cuidar do cérebro nessa fase. Não espera chegar na menopausa, não. Os anos que antecedem a menopausa já são anos que trazem ao cérebro muito risco e tem que cuidar desde cedo. Então, o que pode ser feito para auxiliar nesses sintomas de climatério? Primeiro, a gente precisa avaliar, obviamente, a reposição hormonal. Só em fazer terapia de reposição hormonal, isso já vai ajudar. Mas a gente precisa levar mais nutrientes para o cérebro produzir a serotonina. A serotonina está baixa. Eu preciso de mais condição, de mais nutrientes para o cérebro produzir serotonina. Então, a suplementação com a vitamina D, muitas vezes, eu gosto de vitamina D lá perto de 50, 60. Os níveis de vitaminas do complexo B, a B12, o ácido fólico, a B6, tem que estar em dia, porque se faltam essas vitaminas do exame de sangue, isso prejudica a produção da serotonina. Então, às vezes, quando a gente repõe as vitaminas do complexo B que estão baixas, o cérebro já tem um grande auxílio na produção da serotonina. Terceiro, comer proteína. As mulheres, elas vão querer comer mais carboidrato nessa fase. E a proteína é muito importante porque o cérebro produz serotonina a partir de alimentos que têm proteína, que justamente é o triptofano, está nas proteínas, e a gente tem que comer triptofano em todas as refeições, porque senão o cérebro não tem matéria-prima para a produção de serotonina. Então, distribuir iogurte, ovo, queijo, o cacau, frango, peixe. E se for, eu sou vegana, o tofu, lentilha, grão de bico, feijão, os vegetais que têm proteína são muito importantes. Se você acorda, come pão com manteiga e café, come uma fruta no lanche, uma fruta à tarde, janta café, pão com uma fatia de presunto, não tem triptofano nenhum. E aí o seu cérebro vai reduzir a produção de serotonina, você vai ficar triste, vai tomar antidepressivo e está perdendo uma chance de comer direito, né? Só uma pergunta, o B12 ideal para essas pessoas teria que estar em que faixa, na opinião da professora? Perto lá de 800. 800. Não tem que passar de 1.000, mas não tem que ficar abaixo de 700 de jeito nenhum. Tá. Então eu miro lá em cima. Por isso que os valores de referência são adaptados para as pessoas e acompanhados por mestres e por doutores. Exatamente. Beleza. Bom, na gestação, vamos falar com as mamães aqui, as futuras mamães. Quais nutrientes não podem faltar por serem fundamentais no neurodesenvolvimento do bebê? Isso aí é muito importante. Em toda a gestação existe esse cuidado, em todos os trimestres. Ômega 3, para mim, toda gestante deveria suplementar ômega 3, porque o cérebro do bebê incorpora muito ômega 3, é fundamental para o neurodesenvolvimento. A colina, que está na gema do ovo, e às vezes a mulher não pode comer a gema do ovo e a gente entra com a suplementação da colina, mas não pode faltar colina de jeito nenhum. Ácido fólico, vitamina B12 e, na verdade, todas as vitaminas do complexo B, mas o ácido fólico, a B12 tem um peso muito importante, então precisa ser observado esses exames ao longo de toda a gestação.
E existe um exame que muitas vezes passa desapercebido, que é a homocisteína. A homocisteína deveria ser um exame de rotina na mulher, todas as pessoas, na verdade, mas a gestante deveria ser mais ainda, porque quando a homocisteína está muito baixa ou muito alta, isso pode refletir numa dificuldade de proliferação celular do bebê. E isso é absurdamente importante. Por que a gestante usa suplemento de ácido fólico, né? Já desde antes, para proliferação de células. E não é só o ácido fólico que é importante, a colina, as vitaminas do complexo B. E quando está faltando algum desses nutrientes, a homocisteína ela pode subir muito. E a homocisteína não pode subir, porque ela indica que o processo de aplicação celular está prejudicado. E é um exame que deveria ser obrigatório. Tá? E a vitamina D também. Na gestante, o nível de vitamina D tem que ser um pouquinho mais alto. E geralmente a gente começa a suplementação já no início ou antes. Na verdade, a gente prepara a mulher para a gestação, já colocando todos os níveis de nutrientes em dia. E o ferro, né? É muito comum que as mulheres tenham anemia na gestação. Então ela tem que iniciar, se preparar com a ferritina, o ferro sérico bem bonitinho, porque depois a gente repor ferro na gestação e conseguir corrigir a anemia é bem mais complicado. E isso tudo para o cérebro do bebê é inegociável e a deficiência de um desses já é sentida para o neurodesenvolvimento do bebê. Tá. Outra pergunta, você falou sobre a questão do magnésio. O magnésio ali não é não está faltando, mas a gente precisa repor. E parece que existe mais de um magnésio, existem vários tipos de magnésio. Então explica um pouquinho sobre os tipos de magnésio e como eles podem ajudar nessa suplementação e nas mulheres. Em todos, né? Mas especificamente nós falamos sobre ali ligado a mulheres. Na enxaqueca. Existe o magnésio treonato, o magnésio taurato, o magnésio glicina, o magnésio, né, o bisglicinato, e todos eles têm indicações. Só que a gente tem que pensar qual é a finalidade. Para que você vai usar esse magnésio? É para ter mais energia, mais pique, mais disposição? Eu pensaria no magnésio citrato e no magnésio glicina. Mas quando a gente fala de cérebro, qual é o magnésio que mais consegue chegar no nosso cérebro, atravessar ali os vasinhos sanguíneos para chegar no cérebro? É o magnésio L-treonato, que inclusive ele é patenteado, né? Existe uma patente para ele, e é o magnésio que o cérebro, teoricamente, mais aproveita. Então, quando eu falo de enxaqueca, quando eu falo de concentração, de foco, de depressão, eu gosto muito do magnésio L-treonato. Mas quando eu falo de fibromialgia, que eu tenho dor no corpo, eu gosto de magnésio glicina, porque a glicina diminui a nossa sensação de dor, ela bloqueia a dor na medula. Quando a gente fala de ansiedade, onde eu quero aumentar o GABA, frear um pouco, eu falo de magnésio taurato, que é o magnésio junto com o magnésio junto com a taurina, que a taurina aumenta o GABA. E aí desliga um pouco o cérebro. Então, tudo depende de que você quer. Aquela pessoa, qual é a dor dela? Porque dependendo do que ela tem, eu vou escolher o melhor magnésio. E quando ela tem tudo, a gente mistura um pouco de cada um. Por isso que tem os blends, os mix, né? Mas tem aquele que é mais indicado para cada situação. Só que também não pode errar a moça. Se a pessoa vai lá e compra sozinha, tem diarreia, né? Então, não é para brincar com o magnésio. O magnésio é maravilhoso, mas tem que ir com calma, assim. Não é vida louca também, não. Daniele Lodete é nutricionista, mestre em neurociência. Deu para perceber o nível de competência. E você falou assim, você tem que ver o que você precisa. O que você precisa é marcar uma consulta. Resolvo, eu penso para você. Muito obrigado. Não parece voou, né? Eu te agradeço muito em nome do Canal 25 e também a neuronutrição, né? Aliás, é a patente sua de curso de neuronutrição, ela tem uma patente. Quem quiser saber mais é a Daniele Lodete, ela é mestre, ela é diretora científica de neuronutrição, coordenadora do curso de pós-graduação e diretora científica do Instituto Símbia. Muito obrigado, eu quero te agradecer muito, seja muito bem-vindo às próximas vezes, venha sempre, eu sempre aprendo muito com você e eu vou assistir de novo essa aula de magnésio, porque você explicou muito bem e eu quero tudo, mas esse magnésio, a questão aí, ficou muito claro para a gente a importância de entender tudo, mas eu quero te agradecer. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Marcelo. Eu sou bem difícil de falar, sou tímida, né? Então, quando precisar, vamos embora. Já nasci pronta, já sai correndo. Estou muito feliz, gosto muito de vir aqui. Obrigada. Venha sempre. Gente, é Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Um beijo no coração de vocês. Essa é a Daniele Lodete e até semana que vem.
Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Grupo Médico Epione, centro especializado no tratamento da doença de Parkinson. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work.